Micheline Souza, terapeuta ayurvédica, e hoje eu vou ensinar para você como fazer a balinha de gengibre. A balinha de gengibre é uma receita super simples que você pode fazer na sua casa e tem várias finalidades. O indicado é que você faça essa balinha geralmente na hora de consumi-la. Quais são as indicações da balinha de gengibre? Primeiro, eu gostaria de falar que para o Ayurveda, termos um bom Agni, uma boa capacidade digestiva, é fundamental. Se nós temos condições de digerir bem os alimentos, todo o nosso organismo vai conseguir absorver todos os nutrientes que vierem desses alimentos. E assim, nós também conseguiremos eliminar as toxinas do nosso organismo de forma natural, saudável, sem incômodos. Quando nós falamos de Agni, nós falamos de tudo aquilo que é digerido. Nós falamos de capacidade de digerir não só o que nós consumimos e ingerimos via oral, mas o que nós ouvimos, nós precisamos de aprender a digerir. As coisas que nós vemos, nós precisamos de aprender a digerir. O que nós pegamos, nós precisamos de aprender a digerir. E muitas vezes, algumas coisas ficam com certas dificuldades de serem absorvidas pelo nosso organismo. Também, o que nós respiramos é digerido pelo nosso organismo. Tudo isso é fundamental para que nós tenhamos o nosso bom Agni estabelecido e nos proporcione uma boa saúde. Sendo assim, atitudes como fazer uma alimentação saudável é fundamental. Mas quando algo dá errado, nós recorremos a recursos como a balinha de gengibre, por exemplo, que é indicada para situações em que estamos sem apetite, estamos fadigados, estamos desanimados e muitas vezes não temos nem mesmo certeza do que comer, de como nos tratar. É uma receita prática que num primeiro momento vai ajudar sim a melhorar o seu Agni. Para fazer a balinha de gengibre, nós vamos precisar de gengibre em pó, de açúcar mascavo e da manteiga ghee. A manteiga ghee é importante salientar que é a manteiga que sempre se usou no Ayurveda. A manteiga ghee, ela precisa ser feita a partir de um leite de uma vaquinha feliz. Isso significa que essa vaquinha precisa de ser alimentada com uma alimentação saudável e nutritiva, que vai favorecer com que ela tenha um leite saudável, que vai fazer uma boa manteiga, e o ghee, então, a partir dessa manteiga, vai ser um alimento super nutritivo e restaurador também da nossa saúde. Falando de Agni, nada melhor do que o ghee na balinha de gengibre. O ghee é responsável por lubrificar nossas articulações, melhorar nossa qualidade de raciocínio, nos ajudar muitas vezes organizar nosso sistema digestivo, tá? Porque o ghee é uma manteiga saudável e que pode ser utilizada por quase todas as pessoas. Para começar, vamos colocar o açúcar mascavo nas seguintes proporções. A balinha de gengibre, ela precisa de respeitar a seguinte proporção. A quantidade de açúcar mascavo colocada deve ter metade da quantidade de gengibre em pó colocada. E o ghee é utilizado apenas para dar a liga. Então eu vou trabalhar com a colher de chá, tá? Porque nós vamos fazer uma quantidade apenas para ilustração. Então eu vou trabalhar com 4 colheres de açúcar mascavo, exatamente, e 2 colheres de gengibre em pó. Como eu disse, a quantidade de gengibre em pó é metade
do que foi a quantidade do açúcar mascavo. A manteiga ghee, ela é apenas para dar a liga. Então, nós vamos retirar uma quantidade dessa manteiga, colocar no cantinho e voltar a colher para dentro do pote. Por que eu gostaria de falar sobre isso? Porque muitas vezes a validade da manteiga ela é encurtada pela falta de manuseio correto. Então, quando nós formos utilizar o ghee, nós devemos retirar o que vamos utilizar, colocar no recipiente e colocar a colher ou a espátula de volta e tampar. E a partir dessa daqui é que nós vamos utilizar para manipular o alimento que nós vamos fazer. Nunca devemos passar a colher ou a espátula na manteiga, mexer e depois voltar ao recipiente. Isso vai fazer com que o ghee fique contaminado e o seu tempo de validade ou de vida útil seja diminuído. Então vamos lá. Para fazer a balinha de gengibre, nós vamos colocar a mão na massa. É simples, é rápido e tem uma indicação que eu gostaria de salientar. Enquanto eu faço, eu vou falar a respeito. A balinha de gengibre é indicada para crianças que estão sem apetite, crianças que não querem comer, ou porque estão saindo de um quadro de febre, ou porque a faixa etária da criança já é uma faixa etária que possibilita que ela venha ter menos apetite. Sendo assim, a própria criança pode ir para a cozinha fazer a balinha de gengibre. Ela vai se sentir útil, vai sentir que está fazendo algo para si, e é muito importante porque isso vai estimular nela o desejo de experimentar. E nada melhor do que a criança querer consumir esse alimento. Por isso, se você quer estimular o apetite do seu filho, a partir de 8 meses de idade, ele pode consumir a balinha de gengibre. Idosos também podem consumir a balinha de gengibre. Idosos que têm problemas de memória, porque o ghee é ótimo para a memória. O gengibre ativa a circulação. O açúcar mascavo ele entra aqui para dar uma adocicada e também é um ótimo tônico para o nosso corpo, tá? E então, olha que rapidez. Aqui está pronta a nossa balinha de gengibre. Você pode comer essa massinha da forma como ela está, comer as colheradas, sem problema. Mas se você vai servir e quer um visual mais bonito, para criança principalmente, o ideal é levar essa balinha à geladeira por 30 minutos. Essa massa vai enrijecer e logo depois nós vamos enrolar na forma de bolinhas que devem ter o tamanho aproximado entre uma ervilha e um grão de bico. E aí é o ideal para que a criança consuma, ok? 30 minutos depois, então nós vamos buscar na geladeira a nossa balinha de gengibre. Aqui está. Algumas já estão enroladas, mas vocês vão ver como que eu fiz essas balinhas. A gente vai pegar com a mão mesmo uma quantidade dessa massinha que nós fizemos, tá? Colocar na palma da mão e ó, simplesmente fazer isso. Essa aqui ficou na proporção de um grão de bico. Como nós estamos falando de uma criança, nós vamos diminuir essa balinha e colocar ela na proporção de uma ervilha. Esse é o tamanho que nós devemos deixar nossas balinhas de gengibre. Dessa maneira, nós vamos enrolar todas as balinhas. Para que ela fique mais durinha, nós podemos voltar com essas balinhas para a geladeira por mais 30 minutos. Elas duram guardadas na geladeira 3 dias. Se você quiser, você pode enrolar no papel filme e colocar na lancheira do seu filho para que ele coma isso na escola antes do lanche. E aí ele vai ter mais apetite para poder fazer o lanche. No caso de quem está em casa, a balinha de gengibre pode ser consumida 30
30 minutos antes do almoço. Vou enrolar mais algumas para vocês verem como ela fica. As proporções vão variar de cada mão. Aqui está a nossa balinha de gengibre, ok? É uma delícia, é muito gostosa mesmo e vale a pena dar para sua criança e para você também. Pratique a Ayurveda.